Olá, irmãos. Olá, bom dia, bom dia. Professor Marlon Meira aqui para a gente começar mais uma nossa aula de introdução, breve introdução à educação cristã clássica, aula 7. Vamos lá. Pai, obrigado em nome de Jesus porque estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Te pedimos em nome de Jesus que o conhecimento, o aprendizado que a gente tem recebido do Senhor seja útil para que a gente adore o Senhor e glorifique o seu nome e que a gente atue melhor no nosso ministério, no nosso, na nossa, nas nossas atividades e também no evangelismo, Pai, também na bênção que nós pretendemos que a vida dos nossos irmãos tenha através do aprendizado da educação cristã clássica. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal, vamos lá. Na aula passada a gente havia, eu até vou voltar um pouco aqui, porque a gente já começou falando sobre, ó, na aula passada a gente estava na 6 e foi uma breve história da educação clássica e já era a continuação da 5, né? Deixa eu ver se eu acho essa 5 aqui, para a gente ver. Não, aqui é a 4. Eu não sei por que a 5 não apareceu aqui, eu acho que deve ter usado algum outro tipo de forma de demonstrar aqui, né? Mas de qualquer forma a gente já tinha começado a aula 5 com o início de uma breve história. Não, era aqui mesmo. A Revolução Francesa. Não, acho não, não é isso não. É, a gente tinha começado a aula 5. Na aula 5 a gente tinha começado uma breve história da educação clássica. Depois, na aula 6, que foi na aula passada, a gente teve uma continuação. E na aula passada a gente concluiu com uma pergunta que era a seguinte, uma pergunta para reflexão para a próxima aula, que a pergunta era: por que essa tradição tão longa parece ser tão nova hoje? E aí, só para retomar da aula passada, a tradição tão longa que nós estamos falando aqui é a tradição, que, como vocês se lembram, que começa lá nos gregos e passa pelos romanos e atravessa toda a Idade Média e vai até, pelo menos, a gente pode colocar, quer dizer, passa também pela Reforma, de certa forma, né? Existem algumas peculiaridades na Reforma Protestante que podem ser observadas numa outra ocasião, a gente pode levantar numa outra ocasião, mas passa também pela reforma e que vai começar a sentir os primeiros ataques, vamos dizer assim, as mudanças mais importantes na história do mundo mesmo, na história do Ocidente, que já vão começar a afetar a educação. É por isso que estudar história é a coisa mais certa a se fazer, porque se você quiser saber por que a educação está hoje no, no estado que está hoje, você não vai conseguir você não vai conseguir identificar os motivos se você não voltar à história, né? Então a gente tem ali um primeiro ataque, vamos dizer assim. Na verdade, eu não poderia nem dizer um ataque necessariamente, mas o primeiro problema seria o Renascimento, de certa forma. Se bem que o Renascimento tem um aspecto positivo na educação, na medida em que retoma os textos clássicos, né? Retoma retoma quer dizer, na verdade, dá um novo, um novo valor, vamos dizer assim, para o estudo das línguas clássicas, o grego e o latim. Mas aí a gente tem o iluminismo, que é realmente talvez o problema mais importante. E a gente tem, depois do iluminismo, a gente tem, concomitante com o iluminismo, a gente tem a Revolução Francesa, né? E aí a pergunta é, por que uma tradição tão longa, ou seja, nós estamos no ano 2022, se a gente pensar que 300 anos antes de Cristo, na Grécia, a gente já tinha uma organização educacional iniciando aquilo que a gente pode considerar como a história da educação clássica, que obviamente na época não se chamava clássica, né, porque não precisava. Então a gente tem aí pelo menos 2.300 anos. Quer dizer, 2.300 anos atrás, né? E essa tradição foi seguramente até o ano 1900. Eu geralmente gosto de colocar o ano de 1850 como um marco, mas seguramente até 1900, inclusive a gente vai ver isso hoje, ela aconteceu. Então por que a gente tem uma tradição tão longa, com mais de 2.000 anos, que de repente ela tem que ser considerada como nova hoje? Por que ela é nova hoje na medida em que eu não sei se eu falei isso numa aula passada, mas às vezes eu converso com as pessoas sobre educação cristã clássica e as pessoas não conseguem levar a sério
porque não conseguem sonhar com a possibilidade de que isso realmente tenha acontecido algum dia. E tem até uma resposta que eu quero colocar aqui, que é uma cópia até do próprio livro. Ó. Eu coloquei a pergunta separada e depois eu coloquei ela com a resposta. Como, portanto, uma tradição da educação tão longa parece ser tão nova hoje no início do século XXI? E a resposta, aqui o texto já vem a pergunta de novo, e a resposta é a seguinte, ó. Então a pergunta de novo, como, portanto, uma tradição da educação tão longa parece ser tão nova hoje no início do século XXI? E a resposta é essa daqui, ó. Só leva uma geração para que a transmissão do passado seja interrompida. E a gente tem uma geração, pelo menos uma geração iniciando na década de 20, na verdade até um pouco antes, mas no início do século 20, portanto do ano de 1900 para frente pelo menos, e aí você teria uma geração inteira, e você pode até considerar uma geração um pouco mais longa, com 60 anos de idade pelo menos. Então na década de 1960 você já não tem mais, né, uma geração inteira, uma geração inteira deixa de transmitir, e aí as gerações seguintes passam a ver aquilo que, se você falar sobre aquilo, passa a ver como novo ou como passado, né? Ou na verdade, como novidade, o que é pior ainda, né? Porque se você pelo menos vê como passado, você pelo menos sabe que ela existe. Eu não sei se eu também citei isso aqui em alguma aula minha anterior, mas eu sou licenciado 2 vezes, eu tenho licenciatura em História, separada de uma licenciatura em Geografia, e eu tenho as duas, né, História e Geografia, e em nenhuma das duas eu tive nenhum apontamento, nenhuma menção de que houve em algum tempo algum tipo de educação que tivesse esse nome de educação clássica. Nunca ouvi falar na faculdade sobre trivium, quadrivium, nada disso. Né? Então você vê que o projeto que foi iniciado aqui por essas duas figuras, pelo menos aqui, eu coloquei dois porque é uma aula mais panorâmica, né? Mas o projeto que é iniciado por essas duas figuras aqui é um projeto tão bem feito que na década quer dizer, no século XXI, você consegue fazer duas faculdades, duas licenciaturas separadas em faculdades separadas, e você nem sequer ouve nomes como trivium, quadrivium, educação clássica e qualquer coisa desse tipo. Né? Então vamos lá, o início do distanciamento começa com essas duas figuras. Engraçado que essas duas figuras não são contemporâneas, e é irônico dizer que uma nasce exatamente no ano que a outra morre. Né? O John Dewey nasce exatamente no ano que o Horace Mann morre. Tem um vídeo, acabei de lembrar disso agora, eu vou procurar esse vídeo aqui rapidamente. Ele tem uma legenda em português, e eu quero que você assista esse vídeo depois, vou colocar o link aqui. We got schooled, Kepler Education. É esse aqui, ó. Deixa eu só ver se esse daqui, We've Been Schooled. Deixa eu só ver se esse aqui já está com a legenda em português. Já começou aqui, mas esse aqui não está com legenda. Não, acho que a legenda pode ser colocada aqui. Legenda. Você está vendo como é que eu coloquei aqui, ó, para você aprender e você fazer lá. Então o vídeo começou aqui, deixa eu colocar o som. Free men and women. It does work well, however. Ó, então o vídeo começou aqui. Education system is to produce a society. Ó, o vídeo começou aqui então, e aí você tem esse botãozinho aqui, ó. Você clica nesse botãozinho aqui. Daí vai subir um menuzinho aqui, você vai aqui na Legendas, clica e escolhe Português aqui, ó, Português Brasil Default. Certo? Esse vídeo já está com legenda em português, inclusive até fiz a revisão dessa legenda para Kepler. Aqui está Roman Roads Media, mas foi para Kepler também. Eu fiz a revisão dessa legenda para ver se estava tudo certo antes do vídeo soltar. E assim, é um vídeo sensacional, sensacional, você realmente precisa assistir, e ele trata exatamente na verdade o vídeo trata mais ou menos, se você pensar cronológico, ele trata mais ou menos, onde é que a gente estava aqui? Mais ou menos do Horace Mann em diante mesmo, tá certo? Então é o início do distanciamento. Então olha só, o que essas figuras
começam, que o movimento começa a partir, principalmente do Horace Mann, né? Começa um período onde a gente vai ter aquilo que a gente chama de educação progressista ou educação moderna. Na verdade, a gente também precisa lembrar que o nome educação moderna, essa palavra moderna, ela é utilizada, às vezes, em determinados períodos da história, vou até dar um outro exemplo daqui a pouco, um outro exemplo semelhante, para dizer bem claramente que aquilo que vinha antes era antigo, velho, ultrapassado, e que o que vem agora é novo, no sentido de que vence aquilo que tá ultrapassado e coloca alguma coisa no lugar. Só que para você fazer um projeto como esse, você tem que admitir, você tem que assumir que a educação que estava acontecendo, ela era realmente ultrapassada para você propor alguma coisa nova. Agora acontece que eu sei que Deus tem controle dessas coisas, porque isso é muito interessante. Por exemplo, como que uma quantidade tão grande de pessoas consegue acreditar em apenas uma geração que toda a educação de 2.000 anos atrás está errada e ultrapassada e que alguém de repente acordou com, sei lá, uma epifania e descobriu que estava errado e olha, eu sei que está errado e eu sei o que faz para arrumar. É isso aqui, pá, aí apresenta lá a educação moderna, a educação progressista, né? Na verdade, o nome moderna poderia até ter sido usado na época exatamente para contrapor aquilo que já era antigo, né, e tal. Mas a educação progressista é um termo mais recente que a gente usa. Mas assim, por outro lado também, existe uma explicação histórica para isso. Como eu sempre costumo dizer, tem sempre uma explicação histórica para tudo, né? Existe uma explicação histórica que é exatamente, mas é lenta, né? Na história realmente as coisas acontecem, algumas coisas acontecem mais lentamente, outras mais rapidamente. Só que quando a gente pensa assim que a educação clássica desaparece com uma geração, é uma espécie de exagero, de certa forma. É verdade isso, porque realmente uma geração não falou sobre educação cristã clássica e de repente a minha geração não ouviu. Simplesmente isso, né? Então realmente é rápido nesse sentido. Só que para que o Ocidente fosse convencido disso, foi preciso se consolidar algo que começou há muito tempo atrás. Eu diria que o iluminismo é esse momento. Porque o iluminismo é o questionamento de tudo que tem autoridade, tudo que é tradicional, tudo que é cristão, teísta, mas cristão especificamente. Então, quando você começa você questiona uma coisa, daí você questiona outra, e passa 20 anos você questiona mais uma outra, 20 anos depois mais uma outra, e aí você vai somando questionamentos, aí você tem frases clássicas do tipo questione tudo, né? Você questiona a autoridade, você questiona a tradição, você eleva no lugar de qualquer coisa que é antiga, alguma coisa, né, que tende a ser nova ou recente, né? Como por exemplo a ciência. Né? A ciência não é nada novo nesse sentido, mas assim, a partir do iluminismo, a ciência passa a ser a resposta alternativa para o dogma, para a tradição religiosa, para o dogma e assim por diante. O dogma é insuportável, né, que as pessoas diziam, e assim por diante. Então, a educação progressista, essas figuras e, obviamente obviamente, outros mais, enfatizam a educação progressista, enfatizam o aprender fazendo, né? E na verdade é o aprender fazendo, mas não na prática. É até meio difícil de explicar, porque assim, na educação clássica, uma das coisas. Aqui, ó, eu coloquei a memorização aqui, ó. Eles rejeitavam o quê? Coisas como, por exemplo, a memorização. Só que a memorização não é simplesmente memorizar um texto, não é simplesmente isso, mas é memorizar um processo. E você memoriza um processo quando você refaz o processo e pratica o processo muitas vezes. Só que aqui não é aprender fazendo nesse sentido, aqui é aprender fazendo uma profissão, uma, uma, eu não queria nem dizer vocação, mas eu queria dizer uma prática utilitarista. Esse termo utilitarista é bem importante aqui. Utilitarista é naquele sentido filosófico que diz que se eu vejo algum benefício imediato e claro e indiscutível ali para mim, então significa que aquilo é moralmente aceitável, né? Então é esse tipo de educação que começa a ser aplicado. Tem o vídeo que você vai assistir depois, aliás, eu nem coloquei, né, o endereço. O vídeo que você vai assistir depois, você pode copiar esse endereço, você aperta o pause aqui no meu vídeo, você copia esse endereço, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Se eu vou tentar lembrar de colocar o link dele
na descrição do vídeo, tá certo? Mas é importante que você assista, porque você vai ter uma noção boa disso que a gente está falando aqui, do início, né, do início do fim, vamos dizer assim, do início do distanciamento. Então, o que rejeitavam, portanto, essas figuras e essa nova perspectiva? Os métodos tradicionais, sempre naquela perspectiva. Eu falei que ia dar um outro exemplo. O exemplo é quando, quando acontece a Revolução de 1930 no Brasil, passa-se a considerar o período anterior à Revolução de 30 como República Velha. E aí a República Nova é nova não no sentido de que é nova apenas porque está nascendo naquele momento, até porque não estava, né, já tinha 41 anos de República, né, mas é nova no sentido de que ultrapassa aquilo que é considerado como velho, né, como antigo. Então, rejeita os métodos tradicionais como sendo antigos, velhos, ultrapassados, rejeita a memória. Aí começa a rejeitar tudo que eram as, as, as estratégias, né, as abordagens, as ferramentas, né, da educação tradicional. Agora, olha só que interessante. Quando eu era criança, eu me lembro de decorar, por exemplo, eu não me lembro muita coisa da minha infância nem da minha escola, da minha infância escolar, mas eu me lembro de decorar, por exemplo, a tabuada. E depois eu me lembro de ver pessoas criticando, inclusive com um nome pejorativo que eu mesmo cheguei a usar muitas vezes, sem saber, é claro, é, que é o tal do decoreba, né? Até hoje você vê pessoas dizendo, o aluno tem que aprender, não pode, né, viver de decoreba e tal. Ora, mas espera aí, a gente vai para a igreja, por exemplo, todo domingo e lá a gente canta o mesmo cântico algumas vezes. Eu, por exemplo, estou na igreja há 22 anos, 23 anos. Quantas vezes eu já cantei alguns cânticos? Vamos supor que eu tenha cantado 50 vezes. Como é que pode eu não ter decorado aquela letra? E por que é ruim eu decorar aquela letra? Então, por exemplo, por que você acha que seria ruim se um aluno decorasse o nome de todos os estados do Brasil e suas capitais? Outro dia a Vitória me fez essa pergunta numa brincadeira no computador, me perguntou se eu sabia, e eu consegui colocar todos os estados e todas as capitais. Talvez eu tenha esquecido alguma ali na hora, mas se eu tivesse me concentrado e tivesse um pouco mais de tempo, eu lembraria todas, com certeza. Né? Outro dia, um aluno na escola me fez uma outra brincadeira me perguntando sobre alguns países da África, eu acertei alguns, errei outros. Então, qual é o problema de... Aliás, qual é o problema não? Por que é considerado um problema? Por que é considerado ultrapassado um aluno memorizar as capitais dos países? Né? Por que é considerado um problema o aluno memorizar, por exemplo, textos? Por exemplo, poemas, tem pessoas... Antigamente as pessoas recitavam poemas de cor, né? E aí você, como cristãos, né? E aí a gente está falando aqui de uma educação cristã clássica, o que é mais útil do que memorizar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Eu, por exemplo, já percebi muitas e muitas vezes eu conversando sobre religião e sobre Bíblia e sobre Jesus, essas três coisas que não são a mesma coisa, claro, né? Sobre religião, sobre Jesus, e citando versículos bíblicos assim de cor, né? Para as pessoas e referendando aquilo que eu estou falando com a palavra de Deus, mas recitando a Bíblia, né? Eu até queria fazer isso melhor, mas eu não faço tão bem quanto eu gostaria. Então, são coisas que, quando você rejeita, é por isso que a gente tem que ser muito sábio, muito cuidadoso, para a gente não sair de um extremo e passar sempre considerar uma coisa problemática porque acha que ela está no extremo e na hora de oferecer uma solução, sair desse extremo e ir para um outro, né? Que é um fenômeno humano, né? Você rejeita tanto o outro extremo que você acaba indo para tanto um extremo que você acaba indo para o outro. Eu até tenho uma teoria chamada teoria da janela 70-80, ou a teoria do equilíbrio enviesado. Teoria do equilíbrio enviesado. Eu até concordo com o equilíbrio, mas não um equilíbrio qualquer, não um equilíbrio no 50-50. Porque se você tem um lado X aqui e um lado Y, e você pertence ao lado Y, por exemplo, você está aqui, né? Se você está aqui nesse lado Y, então você não está no lado X, claro, faz sentido isso, né? Mas aí algumas pessoas falam que, não, mas você tem que ser uma pessoa mais equilibrada e tal, você tem que pensar mais nos 50% e tudo. Só que olha só, se eu tiver equilibrado, eu estarei. Se eu estiver equilibrado. Se eu estiver equilibrado, eu estarei. Aqui, ó. Se eu estiver equilibrado, eu estarei muito próximo do X que eu rejeito. Né?
E estarei próximo também, obviamente próximo do Y que eu aprovo, né? Então eu sou a favor de uma teoria chamada teoria do equilíbrio enviesado. É equilibrado? Sim, mas dentro do viés que eu escolhi. Então é como se eu estivesse no 50%, sim, mas desse espectro aqui, né? Então desse lado de cá, eu estou equilibrado aqui. Ou seja, eu notei problemas aqui, principalmente notei problemas até pode ser considerados em níveis extremos, né? Do lado de cá. Eu estou aqui como solução do problema, mas eu não cheguei até o outro extremo. Eu fiquei no equilíbrio. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, talvez os inventores, vamos dizer assim, da educação moderna pudessem ter mantido alguma coisa, por exemplo, a memorização, né? Mas não mantiveram nada. Mantiveram quase nada, na verdade, né? Sempre sobra alguma coisa, mas mantiveram quase nada. Então esse é um grande problema, e esse problema é um problema que a educação tem sofrido, pelo menos a partir. Você vê que a data aqui é bem importante, ó, ele começa, ele está maduro, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual, a partir dos anos 1850, né? Por isso que eu sempre coloco aqui como marco, né? Eu até tinha falado agora há pouco, mas eu não expliquei. Eu normalmente entendo o marco do início do distanciamento como sendo 1850 por causa dessa figura aqui que é o Horace Mann. Depois você vai ver o vídeo lá, você vai entender também um pouco melhor. Outra coisa também que rejeitaram foi o estudo das línguas clássicas. Na verdade, ninguém deixou de estudar grego e latim por completo, mas isso sempre foi relegado para algum tipo de curso específico e separado. Então, o aluno da escola não vai mais aprender grego e latim, porque isso é ultrapassado. No caso do latim, é até mais fácil justificar para eles, porque podem alegar que é uma língua morta, uma língua que nenhum país mais fala hoje em dia, nenhum povo, né? Então, não faria sentido continuar estudando, né? Tem até um outro vídeo também, tem muita coisa boa que a gente gosta de compartilhar, né? Porque ajuda muito a compreender um monte de coisa. Mas era um vídeo, só que eu não consigo lembrar às vezes os títulos dos livros, dos vídeos. Eu sou melhor para lembrar título de vídeo, desculpa, de livro. Mas o vídeo era Why Latin? Why Latin? Por que estudar latim? Why Latin is important, uma coisa assim, um vídeo bem assim, bem feito, bem criativo. Esse aqui, ó, pronto, achei, ó. 3 Reasons to Study Latin for Normal People, Not Language Geeks. Não é um vídeo, aliás, é um vídeo direcionado especificamente por uma instituição de educação cristã clássica, que é a Classical Conversations, que é também uma boa instituição para você que está chegando aí. A educação cristã clássica é boa, não é uma das melhores não gosto de algumas coisas, mas é uma instituição bacana. E está dentro do nosso projeto de educação cristã clássica, né? Mas é um vídeo muito interessante, só que esse aqui eu não sei se ele vai ter legenda. Talvez não tenha, vamos ver. É porque também eu assisto tudo em inglês, né? Acabo não selecionando muito bem se tem. Esse aqui não tem legenda em português. Esse aqui não vai ser muito bom para quem não fala inglês, é óbvio, né? The legal profession. Bem, enfim, esse aqui não vai dar muito certo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso existem razões para se estudar o latim, mesmo sendo uma língua morta naquele sentido que eu falei agora há pouco. Vamos lá, então rejeitavam não, aqui já insistiam, na verdade, na capacitação dos cidadãos para a crescente industrialização. No vídeo lá também que você vai assistir tem muito sobre isso, que é muito importante. A educação progressista ou moderna e moderna toma corpo nos anos 1920 e 1930. E a partir de 1950 ela se torna dominante. Daí, inclusive, a razão de nós, quer dizer, nós, a minha geração pelo menos, simplesmente não ter ouvido falar, nem na escola, porque quando eu entrei na escola, eu comecei a estudar no ano de 83. Né? Em 83, a gente já tinha pelo menos 33 anos da consolidação da educação moderna. Então a gente não tinha mais ali. E o mais interessante sobre isso também é que as pessoas que entram nessa primeira geração, elas entram com sangue no olho, assim, vamos dizer, né? Eu faço parte da geração que matou aquela educação retrógrada. O Paulo Freire, por exemplo, aqui no Brasil, é uma figura que talvez fosse o Horace Mann ou o John Dewey, né, do Tupiniquim brasileiro, apesar de ser posterior, é claro, mas ele é a figura que é o responsável no Brasil, não só pela morte, porque aí já havia morrido, vamos dizer assim, a educação clássica, mas pela consolidação da morte, ou pela consolidação da educação progressista e moderna, e no caso do
do Paulo Freire, muito pior do que simplesmente progressista e moderna, uma educação essencialmente marxista, né, o que é ainda pior ainda. Né? Então, a partir de 1950, você não tem mais educação cristã clássica mesmo, né? Assim, qualquer coisa que tenha sobrado, igual, por exemplo, línguas clássicas, sobrou retórica, por exemplo, sobra para um outro ambiente que não é a da educação formal e tal. Né? Eu trouxe um trecho para ler aqui. Ó. Alguns exemplos da abordagem progressista devem soar familiares para você. As línguas clássicas foram completamente abandonadas e relegadas aos departamentos de línguas clássicas das universidades. Eu me lembro que houve uma época que eu queria fazer um mestrado em. Como é que chamava? Classics. Mestrado nos clássicos. E olha que não era educação cristã clássica. Mas por quê? Porque as línguas clássicas ficaram relegadas a esses departamentos. Né? E esses departamentos aqui são progressistas também, tá? Porque esses departamentos aqui tratam dessas línguas clássicas apenas como um ambiente de antiquário, como um objeto de antiquário, né? Ou seja, é algo para estudar que estava lá atrás, que era usado ainda. É claro que o grego, né, obviamente, ainda é usado hoje, mas aí um curso de línguas clássicas vai estudar o grego antigo, o grego koiné, o grego, enfim, o grego homérico, né? A alfabetização baseada no método fônico e na decodificação foi substituída por uma abordagem holística ou globalista, de ler instruções. Por exemplo, em vez de você aprender, olha só como é que isso é óbvio. Você aprende as letras, certo? U. Você aprende que ele é uma vogal. Depois você aprende o N. Você aprende que ele é uma consoante. Obviamente, depois que você aprendeu o N, você já aprendeu o I, você já aprendeu o A, né? Você já aprendeu o U, o O e assim por diante. E aí depois você aprende as sílabas. Então, U é uma sílaba, Ni é outra, V é outra e assim por diante. Então você vai da esquerda para a direita completamente aqui. O cérebro funciona perfeitamente bem. Então, alguns, né? Certo? Abordagem. E aí o que acontece é que você, depois que faz isso aqui, você começa a montar as palavras inteiras. E aí, na hora que você está lendo, eu estou fazendo o gesto aqui né, na mão, mas vou fazer aqui na própria tela. Vou até mudar essa cor aqui um pouco. Você faz isso aqui da esquerda para a direita com o dedo. Quem nunca ouviu falar de ler, por exemplo, com o dedo? Então você faz assim, ó, por exemplo, você vem aqui, você passa por baixo, você sublinha assim, sem riscar, né? Aí você risca assim, ó, alguns exemplos da abordagem progressista devem soar familiares, as línguas, e assim por diante. E isso dá para você aquela capacidade de ler da esquerda para a direita perfeitamente bem, montando a palavra, e é óbvio que isso se torna tão natural que você já não precisa mais ficar abordagens, claro, né? Mas isso é substituído por uma abordagem, quando eu falo holística, aqui significa que você aprende a palavra como um todo, você aprende a palavra como um símbolo. É igual, por exemplo, o símbolo da placa pare, né, do carro, né, do trânsito, você tem lá a letra P, né, e esse símbolo aqui, que na verdade não é. Aliás, a letra pare não, vou até colocar diferente. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma placa. Esse aqui é bem melhor porque esse aqui é um símbolo mesmo. Você coloca uma placa que tem aquela seta, né, para a esquerda, para a direita, assim, por exemplo. E aí você coloca essa placa aqui e você fala, o que significa isso aqui? Aí isso aqui significa, sabe o quê? Significa isso aqui, ó. Vire à direita, certo? É isso que significa, não é? É isso que significa. Só que agora me diz o seguinte, vamos apagar isso aqui. Ó, vamos apagar isso aqui. Agora, sabe o que significa isso aqui? Isso aqui também é um símbolo, também é uma imagem. É uma imagem que tem esse formato aqui, ó, esse formato assim, ó, daqui de baixo para cima, né, assim, enfim. Então, isso significa o quê? Que você aprende não mais no método fônico, mas você aprende uma abordagem global, assim. A palavra globalista aqui não foi muito bem traduzida, não. Global no sentido de que você pega a palavra inteira, palavras inteiras, né? E aí você vai, enfim, vou falar de método fônico aqui porque não é o caso. O treinamento em lógica e dialética foi substituído por uma autoexpressão sem crítica. Você quer ver um exemplo? Você tem crianças no Fundamental 1, que são os anos do primeiro ano até o quinto, expressando opinião sobre as coisas, se tornando críticos sobre o mundo, né? Dizendo, por exemplo, que o capitalismo está destruindo as tartarugas e que as crianças lá do quarto ano, do terceiro ano, do quinto ano têm que fazer uma campanha para os pais em casa e para os familiares usarem canudo de papel, né? Porque aí se você perguntar para a criança por que ela tem todo, né? Ela tem todo
Tem toda a explicação crítica lá. Não, é porque estão matando as tartarugas e tal. Olha, isso na cabeça de uma criança, por exemplo, de 9 anos de idade, de 8 anos de idade, quando eles estão matando as tartarugas, não tem como ele pensar em outra coisa senão uma pessoa com um tiro lá atirando na tartaruga, ou enforcando ela, ou cortando ela com a faca, porque a palavra matar tem essa ideia, né? Por exemplo, se eu falar para você que se eu falar para um adulto que existem animais em extinção e que estão próximos de não existirem mais, é muito raro você pensar, por exemplo, numa pessoa lá cortando o pescoço de cada animal e matando. Você vai pensar numa coisa mais lenta, que tem uma explicação, que tem uma origem, assim por diante. Não é a coisa que a criança faça. Então, em vez de você passar pela gramática, pela lógica e depois pela dialética, você vai direto para a expressão. E a expressão não tem crítica, quer dizer, coloquei alunos críticos naquele sentido que eu falei agora há pouco, mas ela não tem crítica no sentido de que ela não se sente impelida a fundamentar isso em qualquer coisa que não seja a própria autoexpressão, a própria percepção individual do aluno, seja lá sobre o que for. Né? Mudanças em todas as áreas, eu vou dar o exemplo de história, que é a minha área, substituição da história da Europa e dos Estados Unidos, no nosso caso aqui Brasil e Portugal e Brasil, mas aqui seria Inglaterra e Estados Unidos, por uma abordagem multiculturalista. Ou seja, todas as histórias têm a mesma importância. Você vê como é que a coisa é tão impressionante que no Brasil é obrigado a ensinar África. Sabe por que é obrigado a ensinar África, história da África? Por um motivo muito, muito, muito simples. Porque se você for escolher, você não vai querer ela. Se você tiver um currículo curto, um tempo limitado, para você ensinar história para um aluno na escola, pelo menos uma coisa é certa, você vai ensinar história da Europa e história do Brasil. Por que da Europa? Porque o Brasil vem da Europa. O Brasil vem também da África? Sim, o Brasil vem da África, mas é imprescindível que o brasileiro conheça a história de Portugal, quer dizer, nem a história de Portugal, mas a história da Europa e a história do Brasil, porque nós somos produto da Europa, né? Nós somos iniciados, no caso, como país, pela Europa, e não pela África. Aliás, a gente não é tão africano quanto o europeu, de jeito nenhum. A gente tem muitos elementos da cultura não vou nem dizer da cultura exatamente, mas da cultura sim, mas não exatamente. A gente tem muitos elementos africanos. Se bem que a gente tem o elemento mais importante que é o próprio ser humano, é claro, mas a gente tem elementos da cultura europeia. Nossa língua, por exemplo, é europeia, né? Nossa forma de vestir. Quando você pensa na forma de vestir, você pode até pensar, poxa, mas na África também se veste como nós hoje? Nem sempre. Mas eu posso usar outro exemplo melhor. Na época do Brasil colonial, as casas onde as pessoas moravam eram casas com aparência europeia e não com aparência africana ou aparência indígena. Então, substituir, dizer que todas as histórias são importantes, e aí você onera o aluno de uma forma que ele não, ou a escola também, de uma forma que é impossível fazer. Né? Como é que você vai ensinar tanta coisa com tão pouco tempo? Né? Eu não sou contra a história do mundo, pelo contrário, na educação cristã clássica e na parte de história, você estuda a história inteira, história do mundo, história do Ocidente. Mas você não estuda com o mesmo grau de importância multiculturalista. Né? Substituição de uma abordagem cronológica por uma abordagem tópica. Essa, para mim, não tem explicação. Assim, é só mesmo, parece que é birra. Né? Já que nós vamos destruir a educação antiga, vamos destruir tudo. Mas isso aqui é bom, porque está na ordem cronológica. Não, mas destrói também, então arruma um outro jeito. E aí vem a tal da educação tópica, da abordagem tópica. Né? Ou seja, você estuda, por exemplo, todos os conflitos, você estuda os conflitos que acontecem no Brasil colonial, por exemplo, separados, durante um período inteiro. Depois você volta lá e estuda economia. Depois você volta lá e estuda, sabe? Então enfim, de certa forma, eu estou lendo até um livro agora, que ele aborda de maneira cronológica, mas de maneira muito profunda cronologicamente. Então é um pouco complicado. Falta um pouco a perspectiva tópica. Mas pelo menos que o tópico faça assim. Por exemplo, você tem um período e ele sobrepõe, né? Você sai daqui e vai para lá, aí você tem o começo aqui, né? Vamos colocar assim o começo dessa sua história que você está colocando e o fim. Aliás, o fim não seria aqui, o fim seria por aqui assim. Mas então você tem aí uma sobreposição, assim, você tem esse período ali da história, aí você volta aqui, começa um outro aqui, aí você pode passar por aqui assim para chegar mais para frente. Ou seja, num determinado momento você chega desse fim aí. Só que você passou por vários momentos, mas você levou em consideração o começo e o fim, ou seja, você fez cronológico de alguma forma. Substituição da percepção de pertencimento a uma história mais remota, que eu falei agora há pouco
desde a Grécia, né, para uma perspectiva de comunidade imediata e transforma o estudo de história em ciências sociais, que inclui perspectiva antropológica, etnográfica, sociológica e assim por diante. Isso é impressionante como isso acontece na prática, porque você tem, por exemplo, escolas hoje em dia que já não ensinam mais para o aluno Grécia Antiga e Roma Antiga, e nem Idade Média, na verdade, já começam da Revolução Francesa para frente. Né? No caso do Brasil não tem jeito, porque o Brasil começa em 1500. Né? É uma aposta no entretenimento como alternativa à suposta, entre aspas, frieza da autoridade do professor. Aliás, depois eu vou falar na frente sobre a autoridade, mas tem a questão do abandono da disciplina, inclusive em favor de uma permissividade irresponsável, inclusive dos pais, eu tenho lá na frente, falo sobre isso. Abandono do mérito, na verdade é aquele lance do empate das notas. Então os alunos, você tem assim, os alunos mais fortes e os alunos mais fracos. Né? Você aumenta as notas irresponsavelmente, ou imerecidamente, melhor, dos alunos que têm notas mais baixas, e você não dá o mérito dos alunos com as notas mais altas para ficar um pouco mais próximo. Você não chega os dois exatamente no meio, mas você faz um balanço, né? Você vê, por exemplo, o Enem, né? O Enem é uma prova que é feita para o Brasil inteiro. Todos os alunos do Brasil fazem a mesma prova, certo? Certo. Isso não significa justiça, porque você diminui muito o nível de quem poderia fazer uma prova com um nível maior, mais alto, para que você aumente a capacidade daqueles que têm um nível menor para chegar um pouco mais perto de quem tem um nível maior. Né? Relativismo e ceticismo filosóficos, é óbvio que isso não tem a menor dúvida, que é um produto do iluminismo e está na educação com certeza, e sobre isso eu estou lendo também um livro, eu estou lendo esse livro chamado Ideias Têm Consequências, acho que é no plural, que é do Richard Weaver, que eu acho que você deveria ler. Esse livro aqui é um livro impressionante, impressionante. E assim, eu leio esse livro e às vezes eu paro, muitas vezes eu paro sabe, eu faço gestos assim com o rosto e fico pensando, meu Deus, como esse cara pode ser tão profético? E olha que ele morreu na década de 60, se eu não me engano, hein? Se eu não me engano, ele morreu na década de 60, ou seja, nem mesmo o maio de 68, o fatídico 1968, ele conheceu, né? Se bem que ele não se surpreenderia nem um pouco se ele tivesse conhecido, né? Richard Weaver morreu em... Aqui, ó, ele morreu em 63, né? Ou seja, ele não chegou a ver, né, o fiasco que foi o final, a segunda metade da década de 60, segunda metade da década de 60, mas ele tem um livro absolutamente profético. Na verdade, ele não tem um livro profético, mas ele tem um livro de... bom, enfim, ele é profético, mas ele também tem percepções que você fala, gente, é impressionante, como que esse cara tem essa percepção sem ter conhecido a década de 60, sem ter vivido a década de 60 no final, sem ter visto as mudanças que aconteceram de lá para cá, enfim. Sensacional, você tem que ler esse livro. Desprezo pela autoridade, como eu falei lá em cima, inclusive dos pais. Os pais às vezes não são nem bem-vindos na escola, né? Os pais não são bem-vindos para conhecer o currículo, coisas afins, né? E aí é óbvio que você deve perceber que cristãos com uma cosmovisão tripartite de criação, queda e redenção não serão apreciadas nesse universo, a não ser, é claro, que se mantenham calados e não impeçam a aplicação do projeto progressista. Né? Professor cristão em escola progressista que fica em silêncio ainda fica mais tempo. Agora, professor cristão que a questão não é nem questionar também, assim, a questão é mais, de repente você chega para um coordenador e diz, olha, eu estou percebendo esses e esses problemas e eu acho... Você tem um exemplo? Ó, eu percebo que os meus alunos não conseguem escrever, e não estou falando dessa escola, não. Alunos em geral, dessa idade que eu dou aula, não conseguem escrever nem por muito tempo e nem corretamente, certo? Tá, beleza. Esse é um problema que ninguém aqui que está ouvindo esse vídeo acha que é novidade. Só que eu acho que a melhor forma de resolver isso é o Trivium, porque o Trivium é escrita e leitura. Mas e se você fizer uma proposta para essa escola progressista, você vai ser visto como? Né? Você vai ser visto não de maneira apreciável, não com apreço, né? Mas aí a gente chega num período da renovação da educação clássica. A gente tem projetos, por exemplo, como... Aqui tudo é perspectiva americana, o livro é americano que a gente está seguindo, né? Mas tem coisas no Brasil também. Currículo base de um estudioso chamado E.D. Hirsch, a Escola Independente do William Bennett. Do William Bennett eu queria sugerir que você lesse esse livro aqui, ó.
Mas aqui não tem a capa dele, aqui só tem. Vou fechar aqui para te mostrar, quer ver? Ó. William Bennett, The Book of Virtues, o livro das virtudes. Eu tenho outro dele aqui, só que esse outro que eu tenho aqui é emprestado. Aliás, esse aqui é emprestado. Se chama, em inglês ele se chama, se fosse traduzido para português, eu não achei ele em português, mas é como se fosse A Bússola Moral. E você precisa ler também esses livros, né? Então, assim, o William Bennett é uma outra figura que você deverá ler em relação a isso. Escolas ao redor dos Estados Unidos desde pelo menos 1980 e mais recentemente no Brasil. Vou citar para você, se eu lembrar o nome, não vou lembrar o nome. Tem uma escola no Piauí, que é de educação cristã clássica. Tem uma escola em São Paulo, que é o nome de um reformador, de um avivalista, eu esqueci agora o nome dele. E tem uma que é a Escola Internacional Cidade Viva, em João Pessoa, que também tem uma série de outros, mas essas três. Tem faculdades de licenciatura, eu coloquei licenciatura entre aspas aqui, porque não é a mesma coisa nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos não se exige licenciatura para dar aula, pelo menos não em todos os estados, e nesse sentido você não tem um curso de licenciatura, mas você tem curso para preparar professor, né? E já tem cursos nos Estados Unidos já de licenciatura, mestrado e doutorado, é claro. Inclusive, Kellen e eu estamos planejando uma viagem para os Estados Unidos agora, exatamente para conhecer uma faculdade, uma empresa de credenciamento de escola, fazer um curso em uma escola, que já funciona nos Estados Unidos, uma das centenas de escolas de educação cristã clássica nos Estados Unidos, e para participar de um congresso também. Nós estamos planejando, se a gente conseguir ofertas e doações, a gente vai conseguir fazer essa viagem. E assim por diante. Né? Então essa é a renovação da educação cristã clássica que está acontecendo. Sobre isso a gente vai falar na próxima aula. O título da próxima aula é Educação Clássica Outra Vez. Na verdade, chamando ela de Clássica Outra Vez, porque ela retorna, né? Ela está sendo retomada. E a gente precisa, como crente no Brasil, encaminhar projetos nesse sentido. Né? Eu tenho tentado fazer isso. Há alguns projetos que eu não posso mencionar por enquanto, porque são projetos inclusive com outras pessoas, mas há projetos como, por exemplo, História da Criação, que é um projeto de educação cristã clássica, os cursos que eu tenho lançado e assim por diante. Né? Então é isso, essa foi a nossa aula 7 de hoje. Vamos orar, vamos encerrar e seguimos para a aula 8 na semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Senhor, porque encerramos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe Breve Introdução à Educação Cristã Clássica, e nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai, que o Senhor traga para o Brasil a renovação da educação cristã clássica que vem acontecendo nos Estados Unidos há, sei lá, pelo menos uns 40 anos, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus que a gente tenha pessoas, chame pessoas, Pai, e me usa. O Senhor tem me chamado, mas eu te peço que o Senhor me dê uma plataforma maior, uma voz mais alta, para que as pessoas ouçam, uma capacidade de eloquência para conseguir explicar para as pessoas o que é educação clássica e que elas entendam através do Espírito Santo do Senhor, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles como eu, que estamos tentando alertar o nosso povo aqui no Brasil para a necessidade da gente retornar à educação que tem a aparência da Trindade, Pai. A educação que nos parece, pelo que a gente tem observado e estudado, que é a educação que tem a imagem do Senhor, a imago Dei. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nesse sentido, Pai. Renova, ajuda a gente a restaurar, Senhor, a educação cristã clássica no Brasil também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu!